Fala, povo, tudo bem? Aqui é o professor Leandro e nós estamos aqui na nossa primeira aula. Vamos falar hoje sobre isolamento. Que coisa chata, não? Ter que ficar trancado dentro de casa, não podemos mais ir no parquinho, não podemos ir na escola, não podemos viajar e nem ir na igreja. Que coisa, não? Mas vocês sabiam que na Bíblia também já houve isolamento? Sim, Deus falou para uma família ficar isolada uma vez. É sobre isso que vamos tratar hoje. Há muito tempo atrás, o mundo, depois que Deus criou o mundo, colocou Adão e Eva e eles tiveram vários filhos, Deus percebeu que a maldade do homem, ela começou a aumentar muito. Até os pensamentos do homem eram muito maus desde criança, a Bíblia fala. Por causa disso, aumentou muito a violência no mundo. Então, o que Deus fez? Deus se arrependeu de ter feito o homem. E ele pensou, talvez, em começar tudo novamente. Mas, nossa, ter que novamente fazer o homem e a mulher poderia talvez ser muito complicado. O que Deus decidiu, então? Deus olhou para a terra e falou, será que não existe nenhum justo? Será que não existe uma pessoa perfeita? Ele olhou para a terra, olhou em toda a terra assim e falou, encontrei um. Sim, ele encontrou Noé. Noé tinha 600 anos naquela época. Sim, ele já era idoso. Só que mesmo assim, Deus escolheu salvar ele e a família dele. Deus salvou Noé, a esposa de Noé, os 3 filhos de Noé e as esposas dele também. Ou seja, 8 pessoas. Mas o que aconteceu naquela época? Naquela época, como a maldade tinha aumentado, Deus decidiu destruir o mundo com um dilúvio. Sim, ele fez chover e naquela época não era normal chover. A Bíblia fala que a relva, a água que saía, ela saía debaixo da terra e regava o solo. A chuva como a gente conhece hoje, pingando, começou naquela época só. Antes disso não era assim. A Bíblia pede então que Noé construa uma arca. Mas professor, o que é uma arca? Uma arca é um barco grande, como esse aqui que eu vou mostrar para vocês da foto. Olhem só. Vamos ver, vocês conseguem ver a arca? Sim, a arca era assim. Ela tinha 3 andares. Ela tinha 150 metros de comprimento, 25 metros de largura e 15 metros de altura. Para quê? Para poder caber tudo o que Deus queria que ficasse lá dentro. E o que Deus queria que ficasse lá dentro? Bem, nós já sabemos que Deus queria Noé, a esposa de Noé, os 3 filhos de Noé e as 3 esposas dos filhos de Noé. Além disso, Deus escolheu 7 casais de cada animal limpo e um casal de animal impuro. O que a Bíblia fala? Por que a Bíblia fala animal limpo e animal impuro? Bem, a lista é muito grande. Então, eu consegui encontrar uma foto com apenas alguns animais considerados impuros naquela época. Sim. Então, vamos voltar. Deus mandou Noé fazer uma arca para ele entrar dentro da arca com a família dele e ficar salvo do que viria destruir a terra, que era a água. Ou seja, Noé e sua família tiveram que ficar isolados dentro dessa arca um bom tempo. A Bíblia fala que depois que Noé entrou na arca com sua família, 7 dias depois começou a chover. E isso foi no dia 17 de fevereiro daquele ano. Ou seja, choveram por 40 dias e 40 noites sem parar. Depois de ter chovido tanto assim, a Bíblia fala que todos os montes, todas as montanhas da terra estavam cobertas. E a arca, ela parou em cima de um desses montes, chamado de Monte Ararat. A terra ficou coberta por água por 150 dias.
Sim, gente, quase metade do ano a terra toda coberta de água. Imaginem só como foi para Noé e para a família dele. Eles estavam dentro de uma arca e nessa arca haviam animais. Se eles entraram em fevereiro, eles ficaram pelo menos 6 meses lá dentro com esses animais, que são os 150 dias que a água ficou sobre a terra. Agora imagine o cheiro do cocô dos animais, as fezes. Imagine sua urina, imagine tratar de tantos animais assim. Eu tenho aqui um exemplo dos animais, dos casais de animais que entraram na arca. Olhem só, olhem. Aqui nós temos um casal de macaquinho, tem ali uns pinguins, as ovelhinhas e até mesmo cobras. Todas elas entraram na arca por ordem de Deus. Noé ficou com sua família esperando e os animais iam entrando na arca pela própria vontade dos animais. Então, o que acontece? Eu tinha esquecido de falar esse detalhe para vocês. Quando Deus fechou a arca, quando a família Noé entrou na arca, foi o próprio Deus que fechou a arca. Sim, para que ninguém conseguisse abri-la. Então, choveram por 40 dias e 40 noites, a água ficou submersa por 150 dias, até que a arca parou no Monte Ararat, como eu disse para vocês. Só no dia 1º de outubro daquele ano, ou seja, de fevereiro até outubro, Noé estava na arca ainda. Só dia 1º de outubro daquele ano, as águas começaram a baixar. Então, o que Noé fez? Depois de 40 dias, ele abriu a portinhola da arca, já não estava mais chovendo, ele podia fazer isso, e soltou um corvo. E o corvo ficou rodeando e voltou para a arca. E depois de mais um tempo, Deus mandou um pombo. O pombo também não localizou o lugar para ficar, mas trouxe no bico dele um ramo de oliveira. Sim, aquela plantinha oliveira. Ou seja, com isso, Noé sabia que as águas já estavam baixando a ponto de poder ser vista a vegetação. Só que ainda assim eles permaneceram na arca. No dia 1º de janeiro do ano seguinte, a Bíblia fala que as águas começaram a secar definitivamente, ou seja, não havia mais água na terra. E no dia 27 de fevereiro desse outro ano, foi quando Deus disse para Noé e sua família saírem da arca. Ou seja, Noé ficou dentro da arca com toda a família dele isolado por mais de um ano. Sim, mais de um ano. Então, se Noé aguentou, sobreviveu todo esse período, a gente também vai passar bem, crianças. Não se preocupem, assim que acabar esse isolamento, nossa vida voltará ao normal. Voltaremos na igreja para agradar a Deus, poderemos voltar na escola para aprender, iremos até visitar parques, passeios e viagens. Então, fiquem tranquilos, Deus vai cuidar de cada um de nós. Só terminando a história da Arca de Noé, Deus prometeu depois daquilo que nunca mais amaldiçoaria a terra e nem a destruiria por causa do homem. E também não a destruiria com água. E o símbolo que Deus deixou para a gente lembrar disso é o arco-íris. Sim, antes de Noé não existiam arco-íris. O arco-íris que nós vemos hoje é um símbolo de Deus para com o homem de que não destruirá mais a terra com água. E após isso, Noé viveu mais 350 anos. Esse é o resumo da nossa história. Eu espero que vocês estejam gostando e na próxima oportunidade trataremos de outro tema. Fiquem com Deus, Deus abençoe cada um de vocês. Amém? Leandro acabou de contar a história para vocês, explicar sobre a Arca de Noé.
E eu e o Caléo, nós vamos mostrar como que você pode fazer uma arca na sua casa. Uma arca que depois você pode colocar para flutuar, né, numa banheira, numa bacia com água, tá bom? O que você vai precisar, criança? Você vai precisar de caixas retangulares, tá? A Arca de Noé, essa daqui, ó, ela tinha um formato retangular na sua base em cima, tá bom? Ela tinha um formato retangular, era uma caixa, como se fosse uma caixa, né? Retangular, a frente um pouquinho arredondado, né? Mas era como mais ou menos assim, sabe? Bem assim. O meu tá bem feio, mas tudo bem. O que você vai precisar? Você pode utilizar uma caixinha de leite, essa que o Caléo já amassou. E uma outra caixinha que você conseguir. Pode ser, aqui um paquete de remédio, mas qualquer caixinha. Pode ser, aí depende do tamanho que você quer fazer. Se você quiser fazer uma maior, você pode usar caixa de sapato, por exemplo. Se você quer fazer uma menor, você pode, por exemplo, pegar uma caixinha retangular pequena e utilizar uma caixinha de fósforo por em cima. Então aí vai da sua criatividade. Procure em casa, com certeza você vai ter muita caixinha. Tem de tudo que é descartável aí, sempre tem uma embalagem, né, uma caixinha. E você pode pintar a sua caixinha. Eu tinha aí alguns palitos, né, de sorvete. Você pode colar os palitos de sorvete, pintar depois, passar cola colorida, faz do jeito que você quiser, tá bom? Tem a opção de você fazer carimbo também na caixinha com os seus dedinhos, né? Carimbo para representar os animais, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Esse aqui é o exemplo. Depois a gente já vai colocar para flutuar, beleza? Fechou. Então aqui, ó, galera, o nosso barco aí flutuando na banheira do Caléo. Não vai pôr a mão agora, filho. Aí depois a criançada pode entrar na banheira, brincar com o seu barquinho, ó. Nessa embalagem de caixa de leite, ela é mais resistente, ele não afunda, tá? Se você colocar numa embalagem só de papelão, ele vai acabar molhando e afundando. Isso aqui é mais resistente. Então dá pra você brincar, ó. Bem legal aí pra galerinha criançada brincar. Se divertir aí com a sua arca. Tchau, falou pessoal, até mais!